boa tarde. Nós somos alunos do IFBA Campus Barreiras e viemos demonstrar para vocês o experimento da vela que sobe água. Bom, primeiramente nós vamos demonstrar os materiais que utilizamos para essa experiência. Bom, para esse experimento nós vamos utilizar uma garrafa PET, uma vela, um fósforo, um prato para colocar água, corante para dar uma corzinha para a água para o experimento ficar mais visível e água. Bom, primeiramente nós vamos pegar a vela e os fósforos. Para comprovar que o primeiro experimento é válido, agora nós vamos fazer o segundo. Então, agora iremos realizar a explicação do nosso experimento. Dividimos ele em duas partes. Primeiro, aquela que foi utilizada a vela e depois a que foi utilizada sem a vela. Então, na primeira parte, como vocês puderam ver, no processo em que estávamos colocando a garrafa PET em cima da vela, a chama da vela fez com que aquecesse o ar dentro da garrafa, aumentando assim o grau de agitação das partículas dentro da garrafa e aumentando a temperatura. E quando a garrafa entrou em contato direto com o prato, fez com que o ar dentro da garrafa não pudesse mais entrar em contato com o ar externo, ou seja, não havendo mais essa troca. E, posteriormente, com o passar do tempo, a chama da vela foi diminuindo até se apagar, fazendo assim também com que houvesse a diminuição da temperatura dentro da garrafa. E a chama ela se apagou pelo fato do processo de combustão do O2, na qual se transformou em CO2 e em vapor d'água. Bom, agora eu vou explicar sobre a nossa segunda aplicação do nosso experimento, que consiste na parte da comprovação. Comprovar que a água sobe devido à diferença, à variação de temperatura e não devido à combustão do oxigênio. Até porque no processo de combustão ainda sobra um pouco de oxigênio e o resto ele é transformado em CO2. Bom, a gente pegou água quente e colocou dentro do recipiente, numa garrafa, tampou e chacoalhou para que a energia térmica seja passada para o interior dessa garrafa. Quando a energia térmica passou para o interior dessa garrafa, as partículas, o grau de agitação das partículas foi maior, logo a temperatura vai ser maior. Com essa temperatura alta, a gente foi devagar encostando na água, para que nesse tempo a temperatura diminua. Com a diminuição da temperatura, a gente tem que a pressão também vai diminuir, graças à equação geral dos gases, que fala que temperatura é diretamente proporcional à pressão. Logo, com a diminuição da temperatura, vai ocorrer a diminuição da pressão. Assim, vamos ter uma área de baixa pressão dentro do recipiente e uma área de alta pressão fora do recipiente, fazendo com que a pressão atmosférica ela vença a disputa, né, e consiga empurrar a água para cima do recipiente. Bom, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades desse experimento e sua aplicação. Anteriormente acreditava-se que o ar, quando a garrafa era colocada sobre a vela, o fogo iria consumir totalmente o oxigênio que estava presente dentro daquele recipiente. Porém, isso não é verdade, não pode ser tomado como verdade, e isso pode ser explicado por outro experimento, que é quando você coloca um ser vivo com uma vela dentro de um recipiente fechado. Com o fogo aceso, a vela, em um momento, ela irá se apagar. E isso, mesmo com a vela se apagando, o oxigênio não vai ser todo consumido, pois a gente pode perceber com o experimento que o ser vivo ainda tem uma quantidade de oxigênio para ele respirar, fazendo com que ele não morra instantaneamente. Ou seja, a quantidade de oxigênio depois da vela apagar é mínima, mas ainda existe uma quantidade de oxigênio lá dentro. E outra aplicação desse experimento seria com a coluna de água, em uma situação hipotética, em que todo o ar fosse retirado da coluna, ou seja, que fosse criado um vácuo dentro dessa coluna, aí a água que estaria aqui embaixo, ela subiria até uma altura de 10 metros. Isso aconteceria porque a coluna de água, quando ela sobe 10 metros, ela tem uma pressão equivalente à pressão atmosférica de um ATM. Ou seja, quando tiver essa situação de vácuo, a água subiria até 10 metros, se igualando, essa pressão da coluna de água de 10 metros se igualaria à pressão atmosférica, que estaria no nível do mar.